TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 14 de janeiro, e você vai ver a seguir. Supremo Tribunal Federal analisa o valor do pedágio da BR-040. Prefeitura prorroga estado de calamidade financeira por mais 180 dias em Petrópolis. Defensoria Pública recomenda que Teresópolis mantenha número de leitos no Hospital das Clínicas Constantino Otaviano. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Supremo Tribunal Federal, o STF, começou a analisar uma ação que pode resultar na suspensão do aumento do pedágio nas praças da BR-040-495, rodovia que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro e corta a região serrana. A medida afeta diretamente motoristas de Petrópolis e de outros municípios que utilizam diariamente a estrada. Este é mais um capítulo da novela do aumento do pedágio da BR-040 e da BR-495. A ministra do STF, Carmen Lúcia, relatora do caso, determinou que o Ministério dos Transportes, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestem com urgência antes da análise do pedido de liminar. A ação foi proposta pelo Partido Renovação Democrática, o PRD, por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um instrumento utilizado quando se entende que um ato do poder público fere os princípios da Constituição. Para o comerciante Arthur Ferreira Filho, o preço do pedágio não é justo, visto que os motoristas já pagam outros impostos. Eu acho que isso daí é um roubo, porque tu paga IPVA, paga seguro, paga não sei o quê, muito caro. Isso daí tem que ser uns 10 pau, não pode passar de R$10. O partido contesta duas deliberações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que foram publicadas em outubro e novembro de 2025. Elas autorizavam o início da cobrança do pedágio nas praças de Xerém, Areal e Simão Pereira, com a tarifa básica de R$ 21,00 para carros de passeio. No pedido liminar, o PRD solicita que o STF suspenda as deliberações e determine a volta provisória do valor de R$ 14,50. De acordo com a ação, quando a nova concessão da rodovia foi licitada, após o fim do contrato com a antiga concessionária, o consórcio vencedor, atualmente representado pela Elovias, ofereceu desconto de 14% sobre a tarifa de referência. Na época, a expectativa era de que o valor ficasse em torno de R$ 12,50, partindo de uma base aproximada de R$ 14,50. No entanto, com as decisões da ANTT, a nova tarifa já começou em R$ 21,00, valor superior ao que era cobrado ao final do contrato anterior. E para quem desce e sobe a Serra de Petrópolis, precisa passar pela Praça de Xerém. De 14 para 21 foi demais. E quem sobe, desce todo dia, tem que trabalhar fora, é muito pesado, muito puxado. E a estrada não condiz com o preço, né? Não, horríveis, cheios de buraco, a serra, então é horrível, muito ruim. Cara, irmão, tá um absurdo, né? R$21,00, né? Pra quem desce todo dia e sobe, é complicado, né? E o preço não condiz com a qualidade da estrada, né? Não, pô, descendo da serra tá horrível, imagina subindo. Muito caro, tá um absurdo. Dá nem pra gente sair direito de Petrópolis, tem que ficar preso
Um absurdo. No pedido de liminar datado em 7 de janeiro de 2026, a ministra Carmen Lúcia determinou que o ministro dos Transportes preste informações em até 5 dias. Em seguida, a AGU e a PGR terão prazo de 3 dias cada para se manifestar. Só depois disso, o STF vai decidir se concede ou não a liminar. Ainda não há data definida para o julgamento do mérito da ação, e o Correio entrou em contato com a Elovias, concessionária responsável pela rodovia, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. Olha só, gente, a Secretaria de Turismo de Petrópolis tem um novo titular. Ney Carvalho, apresentador aqui da TV Correio da Manhã, foi confirmado como secretário da pasta após aceitar o convite feito pelo prefeito Ingo Ramos. Pablo Kling pediu exoneração do cargo na segunda-feira para ser o responsável pela elaboração do projeto turístico de Rio das Ostras. A nomeação de Ney Carvalho foi definida na noite desta terça-feira pelo prefeito Ingo Ramos. A escolha busca garantir a continuidade das ações já em andamento na área do turismo. O novo secretário e apresentador da TV Correio da Manhã, Ney Carvalho, relatou que dará continuidade ao trabalho de Pablo Kling e ao empenho da Secretaria de Turismo do Estado e Turisrio. Pablo Kling pediu exoneração do cargo na segunda-feira, dia 12 de janeiro, para ser responsável pela elaboração do projeto turístico de Rio das Ostras. Segundo Pablo, a ida para Rio das Ostras e participar de um novo projeto é uma oportunidade especial, já que seus pais residem na cidade há mais de 15 anos e dessa forma vai estar mais próximo da família. Para o presidente municipal do Partido Progressistas, Cláudio Magnavita, a indicação mantém o rumo dos projetos da pasta. Segundo ele, o fato de Ney exercer uma função diretiva na atual gestão facilita a continuidade dos trabalhos executados pelo ex-secretário Pablo Kling. Em 2025, o turismo de Petrópolis registrou índices expressivos. Segundo o levantamento realizado pela coluna Magnavita, foram mais de 830 mil hóspedes durante 2025, um crescimento de 27,8% e mais de 2,6 milhões de visitantes, representando um crescimento de 4,7% em relação a 2024. Aproveito aqui para desejar uma boa sorte para o Ney Carvalho nesse novo desafio. E a Prefeitura aqui de Petrópolis prorrogou por mais 180 dias o estado de calamidade pública financeira. O novo decreto, publicado no fim de dezembro, mantém o regime especial nas contas do município a partir de janeiro de 2026, em meio a uma sequência de bloqueios judiciais para garantir salários, saúde e também transporte escolar. A medida foi oficializada pelo decreto de número 346, que amplia os efeitos do decreto editado em julho do ano passado. Desde então, a Prefeitura passou a operar sob um regime de exceção, com controle rigoroso de gastos, depois que a situação financeira se agravou e a Justiça passou a bloquear recursos diretamente das contas do município. Vale lembrar que entre outubro e dezembro de 2025, decisões judiciais determinaram o sequestro de quase 2 milhões de reais para o Vale Educação, mais 13 milhões para aposentados e pensionistas e até bloqueios diários no modelo Teimosinha, que poderiam chegar a mais de 44 milhões de reais para garantir o funcionamento da rede de saúde. Esses bloqueios mostram o tamanho da crise enfrentada pela Prefeitura, que chegou a ter praticamente todo o dinheiro disponível em caixa retido por ordem judicial para manter os serviços básicos funcionando. O decreto de calamidade foi criado em julho de 2025, quando o governo municipal apontou dívidas com unidades de saúde, fornecedores, déficit no INPAS e despesas herdadas na gestão anterior. Com a prorrogação, continuam valendo medidas como corte de gastos com eventos, limitação de horas extras, revisão de contratos, restrição ao uso de veículos oficiais e proibição de viagens. A Prefeitura afirma que o cenário é de extrema dificuldade e que as ações são necessárias para evitar a paralisação dos serviços públicos, mas até o momento não comentou oficialmente a extensão do decreto. Os microempreendedores individuais de Petrópolis já podem fazer a declaração anual do Simples Nacional referente ao faturamento de 2025. A entrega é obrigatória para todos os meses e deve ser realizada até o dia 31 de maio de 2026. Para facilitar o cumprimento dessa obrigação, a Prefeitura de Petrópolis oferece atendimento gratuito no Espaço Empreendedor,
que auxilia no preenchimento da declaração anual do MEI. Além da declaração, o local disponibiliza outros serviços importantes para quem empreende, como formalização e baixa do MEI, adesão ao parcelamento do CIMEI, alteração de dados cadastrais, emissão das guias mensais do DAS, consulta de viabilidade e orientações voltadas à gestão e ao desenvolvimento dos negócios. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, no Espaço Empreendedor, que fica no Hipershopping Petrópolis, na Rua Tereza, número 1515, sobre a loja, no Alto da Serra. Também é possível obter informações e atendimento pelo WhatsApp no número DDD 24 2242 8750. E ainda falando sobre Petrópolis, mas agora especificamente sobre saúde, a cidade passou a contar com 5 kits de telesaúde enviados pelo governo federal por meio do novo PAC 2025. Os equipamentos já estão em funcionamento em 2 unidades de saúde e vão ampliar o acesso a atendimentos especializados, especialmente para moradores de regiões mais afastadas e pacientes com dificuldade de locomoção. A Prefeitura de Petrópolis implantou o serviço de telesaúde no município com a chegada de 5 kits enviados pelo governo federal por meio do novo PAC 2025. Isso permite o quê? Aquele paciente que tem dificuldade de locomoção, paciente de longa distância, ter um atendimento com a telesaúde. Os equipamentos já estão em funcionamento em 2 unidades: o Centro de Especialidades Maria Célia Machado, na Castelânia, e o Ambulatório de Saúde Mental, no centro. Outras 3 unidades também serão contempladas em breve: a UBS do Itamaraty, a UBS de Itaipava e a UBS do Quitandinha. As novas salas permitirão a realização de atendimentos remotos, integrando profissionais de diferentes áreas da saúde e garantindo mais agilidade, resolutividade e qualidade no cuidado dos pacientes. O investimento total é de R$ 36.732,80, valor que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, fortalece a rede pública e amplia o acesso da população a consultas e acompanhamentos especializados. O agendamento das consultas será feito diretamente pelas unidades de saúde que integram o projeto. Olha só, gente, ainda falando sobre saúde, mas agora sobre Teresópolis. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recomendou em caráter de urgência que a Prefeitura de Teresópolis mantenha o número de leitos e os atendimentos do SUS no Hospital das Clínicas Constantino Otaviano. A medida foi tomada após o município solicitar a redução do contrato da unidade, o que pode afetar diretamente o acesso da população aos serviços de saúde. No documento, a Defensoria alerta para o risco de desassistência em procedimentos de média e alta complexidade e até de colapso da rede pública. Segundo o órgão, a Prefeitura ainda não apresentou estudo técnico que comprove que a redução de leitos, exames, cirurgias e consultas não vai prejudicar os usuários do SUS. A recomendação é para que nenhuma mudança seja feita antes da conclusão e divulgação de um estudo de impacto com dados sobre ocupação de leitos, demanda reprimida e capacidade da rede municipal. A Defensoria também quer mais transparência e controle social sobre a situação da saúde no município. O órgão pede que a Prefeitura divulgue as filas do SUS, com informações sobre espera por exames, consultas, cirurgias e transferências, e que qualquer mudança no contrato deve ser discutida no Conselho Municipal de Saúde. A Prefeitura tem 48 horas para informar quais providências foram adotadas e, se não cumprir as recomendações, a Defensoria pode acionar a Justiça. Em nota, o defensor público Lucas Aparecido Alves Nunes afirmou ainda que já há reclamações de longas filas e que uma possível redução pode agravar ainda mais a crise. A Prefeitura de Teresópolis foi procurada pela nossa equipe a respeito do assunto, mas não respondeu até o fechamento desta edição. E você vai ver a seguir. 10 pessoas são presas por integrar organização criminosa em Petrópolis. 2 mulheres são presas por furtarem farmácias e uma loja de cosmético no centro de Petrópolis. Veículo clonado é apreendido em Areal. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e resistência em Paraíba do Sul. Homem é preso em flagrante por homicídio em Lumiar, em Nova Friburgo. O
O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. 10 pessoas foram presas nesta terça-feira por integrarem uma organização criminosa que atuava em Petrópolis. De acordo com a Polícia Civil, os acusados estavam envolvidos com furtos, roubos, tráfico de drogas e receptação. 9 homens e uma mulher foram presos na rua Visconde do Bom Retiro, aqui no centro. A ação iniciou em um cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa na rua Visconde do Bom Retiro, no centro de Petrópolis. As polícias civil e militar investigavam uma organização criminosa que tinha envolvimento com furtos, roubos, tráfico de drogas e receptação. Um outro caso também era apurado, de um roubo de celular na rua Tereza, às 5 horas da manhã desta terça-feira. Os suspeitos do crime desta terça-feira foram localizados em um imóvel na rua Visconde do Bom Retiro, onde o celular foi recuperado. Eles faziam parte da organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil, o grupo tinha um padrão de operação. Eles atuavam como uma verdadeira associação criminosa, com cada membro tendo uma função específica. No fim, foram presos 9 homens e uma mulher que praticavam os crimes pela cidade de Petrópolis. Segundo a Polícia Civil, os acusados nem sempre pagavam os responsáveis pelo imóvel com dinheiro. Muitas vezes, os pagamentos eram realizados com produtos que eram frutos de roubos e furtos, além do pagamento com drogas. A operação foi realizada por agentes da 105ª Delegacia de Polícia e do 26º Batalhão de Polícia Militar. 2 mulheres foram presas após furtarem 2 farmácias e uma loja de cosméticos no centro de Petrópolis na segunda-feira. A funcionária de um dos estabelecimentos acionou os agentes do segurança presente, que localizaram as suspeitas.
Os furtos aconteceram no centro de Petrópolis. Equipes da motopatrulha do Segurança Presente foram acionadas pela funcionária de um dos estabelecimentos. Ela relatou que 2 mulheres, acompanhadas de 4 crianças, teriam furtado alguns estabelecimentos na região. Os policiais iniciaram as buscas e encontraram as mulheres próximas ao obelisco na Rua do Imperador. Durante a revista, foram encontrados diversos produtos das farmácias e de uma loja de cosméticos no centro. Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado por conta da presença das crianças. As suspeitas foram encaminhadas para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de furto, permanecendo presas e à disposição da Justiça. Na tarde de terça-feira, policiais militares do 26º Batalhão, em uma ação conjunta com a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, realizaram uma operação no distrito de Itaipava, em Petrópolis, que resultou na prisão de um homem de 25 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas nas comunidades da Posse, Pedro do Rio e Gentil. A ação foi desencadeada após um trabalho de inteligência e levantamento de informações que indicavam a presença do acusado em uma residência localizada na rua Gabriel Caçador. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Durante o cerco tático ao imóvel, o suspeito tentou fugir no meio da abordagem, mas foi detido pelos policiais. Nas buscas realizadas na residência, as equipes apreenderam 3 granadas, uma de luz e som, uma de gás de pimenta e uma de gás lacrimogênio, além de um revólver calibre 38, munições de diversos calibres, cerca de 100 gramas de cocaína, 2 aparelhos celulares e material utilizado para indolação de entorpecente. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde, além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e permaneceu preso à disposição da Justiça. Um veículo com indícios de clonagem foi apreendido na terça-feira durante um patrulhamento da Polícia Militar no centro de Areal. O responsável pelo veículo foi ouvido na delegacia, mas foi liberado. Quem traz mais informações é o repórter Jonathan Joras. E de acordo com o 38º Batalhão de Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento quando recebeu informações que um veículo clonado circulava pela cidade de Areal. Os policiais encontraram uma caminhonete, uma Ford Ranger de cor branca, na Avenida Amaral Peixoto, no centro do município. A Polícia Militar encaminhou o motorista e a caminhonete para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. O veículo ficou apreendido para a perícia técnica e o motorista foi ouvido e liberado. A ocorrência foi registrada e a polícia segue investigando o caso. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas e por ter resistido à abordagem nesta terça-feira em Paraíba do Sul. A ação aconteceu após policiais militares do 38º Batalhão receberem denúncias que apontavam a comercialização de entorpecentes na região. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. Durante a operação, os policiais encontraram drogas dentro de uma casa no bairro Bela Vista, em Paraíba do Sul. Na ocasião, o homem tentou fugir e ofereceu resistência à abordagem, mas foi contido pela equipe. No local, foram apreendidos um pino de cocaína, 6 buchas de maconha, R$20 em dinheiro e um celular. O homem foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além do registro por resistência. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. Agora, mudando de cidade, policiais civis em ação conjunta com a Polícia Militar prenderam um homem em flagrante por homicídio após matar um homem a facadas no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, na segunda-feira. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras.
O ataque aconteceu em um bar na localidade de Santiago, após o criminoso se desentender com a vítima durante uma discussão com a esposa desta. A briga evoluiu para agressões físicas e o criminoso utilizou uma faca para desferir golpes na região do tórax do homem, que ainda tentou fugir, mas foi alcançado e novamente atacado. Mesmo após a vítima cair inconsciente, ele continuou com as agressões e fugiu do local em seguida. Ao tomar ciência dos fatos, as equipes da polícia realizaram diligências, localizaram o responsável no bairro de Muri. O homem foi conduzido para a delegacia de Nova Friburgo, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E você vai ver no próximo bloco. Pedra fundamental da barreira Sabo é lançada em Nova Friburgo. Feriados deste ano podem afetar vendas do comércio no estado. Especialista dá dicas para economizar energia e deixar a casa mais segura nas férias. Teto do seguro-desemprego sobe após reajuste. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o estado do Rio de Janeiro deu um importante passo na prevenção de desastres naturais na segunda-feira, com o lançamento da pedra fundamental da primeira barreira Sabo do Brasil. O evento ocorreu no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, em Nova Friburgo, onde foi oficializada a implantação da tecnologia japonesa de contenção de deslizamentos, que será executada pela Secretaria de Estado de Habitação de Interesses Sociais, com um investimento de R$15.200.000. Financiada com recursos do Orçamento Geral da União, provenientes do novo PAC, a obra será executada em uma encosta no bairro Duas Pedras, na RJ 130, visando a retenção de fluxo de detritos.
o projeto de aprimoramento da capacidade técnica em medidas estruturais contra movimentos gravitacionais de massa, com foco na construção de cidades resilientes, mais conhecido como Projeto SABO, está sendo desenvolvido graças ao Acordo de Cooperação Técnica entre o Brasil, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Ministério das Cidades, e o Japão, através da agência JICA. Vale destacar que, além de Nova Friburgo, o município de Teresópolis também vai contar com uma barreira SABO, ampliando assim a proteção da população da região serrana. Projeto muito importante, né? Principalmente aqui para as cidades da região serrana que são historicamente afetadas com desastres naturais. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou na segunda-feira o uso do medicamento Sunlenca para a prevenção do HIV-1 como profilaxia pré-exposição. O fármaco tem alta eficácia contra o vírus e além da apresentação em comprimido para uso oral, está disponível como injeção subcutânea que só precisa ser administrada a cada 6 meses, o que facilita a adesão. A indicação é destinada a adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 quilos, que estejam sob risco de contrair o vírus. Antes de iniciar o tratamento, é obrigatório realizar o teste com resultado negativo para HIV-1. Os estudos clínicos apresentados demonstraram 100% de eficácia do Sunlenca na redução da incidência de HIV-1 em mulheres cisgênero, além de 96% de eficácia em comparação com a incidência de HIV de base e 89% superior à PrEP oral diária. O regime de injeções semestrais mostrou uma boa adesão e persistência, superando desafios comuns em esquemas diários, informou a Anvisa por meio de sua assessoria de imprensa. De acordo com a Anvisa, a Sunlenca é um antirretroviral inovador composto por lenacapavir, fármaco de primeira classe que atua inibindo múltiplos estágios da função do capsídeo do HIV-1. Essa ação impede a replicação do vírus, tornando-o incapaz de sustentar a transcrição reversa, processo necessário para que use as células do hospedeiro para se multiplicar. A agência advertiu que, embora o registro tenha sido concedido, o medicamento depende ainda da definição do preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Já a sua disponibilização no Sistema Único de Saúde será avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e pelo Ministério da Saúde. A profilaxia pré-exposição, a PrEP, é uma estratégia essencial para prevenir a infecção pelo HIV. Ela envolve o uso de medicamentos antirretrovirais por pessoas que não têm o vírus, mas estão sob risco de contrair a doença, reduzindo significativamente as chances de transmissão. A PrEP faz parte da chamada prevenção combinada, que inclui outras medidas como testagem regular para HIV, uso de preservativos, tratamento antirretroviral, profilaxia pós-exposição, a PEP, e cuidados específicos para gestantes soropositivas. O lenacapavir passou a ser recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em julho de 2025, como opção adicional para a PrEP, classificando-o como a melhor alternativa após uma vacina, recurso que ainda não está disponível no caso da prevenção do HIV. Agora, mudando de assunto, o estado do Rio de Janeiro terá ao todo 26 feriados municipais, considerando aniversários das cidades e outras datas de relevância regional, além dos feriados nacionais e estaduais, como, por exemplo, o Dia de São Jorge, no dia 23 de abril. Com isso, o comércio varejista fluminense pode deixar de faturar mais de 2 bilhões de reais neste ano. Um levantamento do Sindicato dos Lojistas do Comércio do município do Rio de Janeiro aponta que o comércio varejista do estado pode deixar de faturar mais de 2 bilhões de reais neste ano. Isso porque datas comemorativas importantes vão cair em dias úteis, podendo se estender em virtude dos chamados enforcamentos, levando muitas empresas a não funcionarem. O não funcionamento das empresas diminui a movimentação de pessoas nas ruas, o que impacta diretamente o comércio lojista. É válido destacar que ainda há os 52 domingos do ano, quando boa parte do comércio não vai funcionar. Além disso, 2026 é ano de Copa do Mundo e de eleições, o que pode afetar negativamente o comércio. De acordo com a pesquisa,
Geralmente, o faturamento mensal do comércio fluminense atinge, em média, 1,4 bilhão de reais, com a capital como a responsável pela metade, em torno de 700 milhões de reais. E, segundo o estudo, em virtude dos feriados e outros eventos, o comércio pode sofrer uma queda. Fica assim um pouco meio assim complicado, né? Que tem a Copa do Mundo também, que está vindo aí, esse ano, né? Então vai ser meio assim complicado para a gente poder, assim, até para a gente poder vender. Então vai assim ser um pouco difícil, né? Para a comerciante Rosane Ferreira, o feriado no meio da semana pode impactar a rotina tanto dos funcionários quanto dos consumidores. Mas no caso da loja de Rosane, o local funciona apenas em um feriado. Por isso, porque nós só abrimos um feriado por ano, que é o dia 12, né? Mas impacta, sim, comércio, as pessoas deixam de vir no centro, né? Mas a gente tenta trabalhar, como eu falei, antecipadamente, né? O feriado. Com a chegada das férias, muitas pessoas estão arrumando as malas e pegando a estrada para descansar. Mas antes de viajar, algumas atitudes em casa podem fazer total diferença na conta de luz e até evitar riscos enquanto você está fora. Olha só! Com a chegada da alta temporada, a rotina muda. Malas prontas, pé na estrada e dias longe de casa. Só que antes de viajar, alguns cuidados simples ajudam a evitar desperdícios e surpresas na conta de luz quando o descanso acabar. Especialistas apontam que alguns aparelhos continuam consumindo energia mesmo quando desligados, se permanecerem na tomada. Por isso, desligar os equipamentos pode reduzir o gasto elétrico mesmo durante viagens curtas. Desligar os aparelhos eletrônicos como TV, roteador, computador, micro-ondas. Outro cuidado importante é com equipamentos que consomem mais energia, como o ar-condicionado, aquecedor de água e a geladeira. Ajustar os termostatos para modos econômicos antes de sair pode reduzir significativamente o consumo enquanto a casa está vazia. Importante também tirar os eletrodomésticos, carregadores eletroportáteis que não estão usando da tomada. Ajuste a temperatura da geladeira conforme a estação do ano. Importante, se caso ficar por mais de uma semana, deixar a geladeira desligada, esvaziar tudo e deixar a porta entreaberta para evitar mau cheiro e também possíveis mofos. Na iluminação, a dica é trocar o hábito de deixar luzes acesas o tempo todo por soluções mais inteligentes, como, por exemplo, usar temporizadores ou sensores de presença nas luzes. Isso porque, além da economia, eles deixam a casa mais segura. Para manter a casa segura sem gastar demais, evite deixar luzes acesas o tempo todo, prefira temporizadores que acendam e apaguem a iluminação nos horários estratégicos, simulando movimentos, já que os sensores de presença são ideais para a área externa, aumentando a segurança e evitando o desperdício de energia. Também é importante evitar a sobrecarga de tomadas, extensões e benjamins e, se possível, desligar no disjuntor circuitos que não precisam funcionar durante a viagem, sempre preservando equipamentos essenciais. Em caso de previsão de tempestades, proteja os equipamentos contra picos de energia. Medidas simples antes da viagem podem fazer diferença no bolso e evitar dores de cabeça depois. Aproveite as férias, mas garanta que sua casa esteja protegida e com um consumo de energia sob controle. Com a chegada das férias de verão, que é um período marcado por viagens, como vocês acabaram de ver, passeios e maior exposição ao sol, a atenção com a saúde deve fazer parte do planejamento. Por isso, ter um kit de primeiros socorros à mão pode fazer toda a diferença para evitar transtornos durante o descanso. O kit deve conter itens básicos como curativos, gaze, antisséptico, termômetro, analgésicos, protetor solar e repelente. A recomendação é que os materiais estejam organizados dentro do prazo de validade e adequados ao perfil de quem vai viajar. O enfermeiro Cláudio Vitorino destaca a importância desses cuidados. Um kit de primeiros socorros básico pode auxiliar em situações como cortes, arranhões, queimaduras, até que o atendimento médico especializado esteja disponível. A composição do kit pode variar conforme o destino e o grupo de viajantes. Crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde exigem cuidados ainda mais específicos durante as viagens. Ter o kit pronto permite realizar os primeiros cuidados e muitas vezes evitar que um quadro simples evolua para algo mais sério. A organização é tão importante quanto o conteúdo do kit. Deve estar guardado em local acessível
e facilmente visualizada quando for necessário encontrá-lo. Além de ajudar na prevenção de complicações, o cuidado antecipado contribui para férias mais tranquilas e seguras. Mesmo assim, a orientação ainda é evitar a automedicação e procurar atendimento profissional sempre que os sintomas persistirem ou se agravarem. Agora, mudando de assunto, a partir desta segunda-feira, o trabalhador demitido sem justa causa está recebendo mais seguro-desemprego. A tabela das faixas salariais usadas para calcular o valor da parcela seguiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2024 e foi reajustada em 3,9%. Com a correção, o valor máximo do seguro-desemprego subiu de R$ 2.424 para R$ 2.518. O piso segue a variação do salário mínimo e aumenta de R$ 1.518 para R$ 1.621. Os novos montantes valem tanto para quem recebe o seguro-desemprego como para quem ainda dará entrada no pedido. A parcela do seguro-desemprego é calculada com base na média das 3 últimas remunerações do trabalhador antes da demissão. Pago ao trabalhador com carteira assinada dispensado sem justa causa, o seguro-desemprego tem de 3 a 5 parcelas, que depende do número de meses trabalhados no emprego anterior e do número de pedidos do benefício. O benefício pode ser requerido por meio do portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego. O trabalhador não pode ter outro vínculo empregatício. O prazo para fazer o pedido varia entre o 7º e o dia 120 da demissão, para trabalhadores formais, e entre o 7º e o 90º dia para empregados domésticos. E você vai ver no próximo bloco. Turismo brasileiro tem faturamento recorde em 2025. Financiamento de veículos fecha 2025 com 7.300.000 unidades. Vendas de automóveis leves devem crescer 3% em 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Estamos de volta. E o turismo brasileiro bateu recorde de faturamento em 2025 e confirmou um dos melhores momentos da história do setor, com crescimento expressivo na arrecadação em praticamente todas as áreas. Olha só. O turismo brasileiro faturou 185 bilhões de reais entre janeiro e outubro de 2025, o maior valor já registrado pelo setor desde o início da série histórica, em 2011. Os dados são da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o levantamento, 2025 foi um ano histórico para o turismo no país, consolidando uma trajetória de crescimento consecutivo, especialmente na arrecadação. Em comparação com o mesmo período de 2024, o avanço foi de 6,4%. Praticamente todos os segmentos analisados apresentaram crescimento. O principal destaque foi o transporte aéreo de passageiros, que faturou 48 bilhões de reais no período, uma alta de 10,2% em relação aos 10 primeiros meses de 2024. O setor de alimentação também registrou desempenho positivo, com um faturamento de 28,3 bilhões entre janeiro e outubro de 2025, um crescimento de 6,2% na comparação anual. Já o maior crescimento percentual ficou com o setor de alojamento, que faturou 22,6 bilhões de reais no período, com um aumento de 11,2%. Isoladamente, o mês de outubro de 2025 também marcou um recorde histórico, com faturamento de 19,4 bilhões de reais, com um crescimento de 6,5% em relação a outubro do ano anterior. O resultado foi o terceiro melhor da série histórica anual, atrás apenas de janeiro, que registrou 21,2 bilhões, e julho, com 19,7 bilhões de reais. As vendas de automóveis e veículos comerciais leves devem crescer em 2026, segundo projeção da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. A expectativa é de avanço moderado, influenciado principalmente pelo cenário econômico do país. O licenciamento de automóveis e veículos comerciais leves, como picapes e furgões, deve crescer cerca de 3% em 2026, com a venda de mais de 2.600.000 unidades em todo o país. A projeção é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Em 2025, o setor já havia apresentado desempenho positivo, um crescimento de 2,58% em relação ao ano anterior, totalizando aproximadamente 2.500.000 veículos comercializados. Quando considerados também os segmentos de caminhões e ônibus, a expectativa para 2026 é de crescimento de 3,02%, com quase 2.800.000 unidades vendidas. No ano passado, a soma desses segmentos registrou alta de 2,08%, com 2.700.000 veículos licenciados. Ao analisar todo o setor automotivo, incluindo automóveis comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos, a FenaBrave projeta crescimento de 6,10% em 2026. O resultado deve ser puxado principalmente pelo segmento de motocicletas, que tem expectativa de crescimento em torno de 10%. Em 2025, o conjunto de todos os segmentos fechou o ano com alta de 8%, somando mais de 5 milhões de unidades emplacadas. Já o segmento de caminhões, que enfrentou dificuldades no ano passado por conta do crédito restrito e do endividamento de empresas do setor agropecuário, deve registrar crescimento em torno de 3% em 2026. Um levantamento realizado no Sistema Nacional de Gravames, operado pela B3, e que registra as operações de financiamento de compras de veículos automotivos no país, demonstra que 2025 teve alta de 2% nos financiamentos para esses itens, com um total de mais de 7 milhões de unidades financiadas. O levantamento mostra que é a terceira alta seguida, o que indica tendência de alta consolidada, além do melhor resultado em unidades desde 2011. Os estados do Nordeste e do Norte tiveram um aumento respectivamente de 12,3% e 9,8%, o que foi determinante para o resultado positivo. Entre os financiamentos, veículos novos foram 2,6 milhões de unidades, mais de 50% do total de vendas, que até novembro foram 4,6 milhões de unidades, segundo a FenaBrave, Associação de Empresas do Setor.
Os usados foram 4,6 milhões de unidades, mas o país carece de dado público consolidado sobre o total de vendas para esse tipo de veículo em 2025. O levantamento da B3 indica ainda que, entre os veículos financiados no ano passado, 41,9% foram comercializados na região Sudeste, incluindo novos e usados. Na sequência estão as regiões Sul, com 20,2%, Nordeste, com 19,5%, Centro-Oeste, com 10,6% e Norte, com 7,9% do total de financiamentos. Vamos agora para a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, hoje é quarta-feira, a gente vê que o calor continua, né, não só aqui em Petrópolis, mas em todas as cidades da nossa região de cobertura. Mas é claro, a gente quer saber como é que fica a previsão para amanhã, quinta-feira, e é por isso que eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? E aí, o calor continua nessa quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, o calor persiste, mas dessa vez não vai chover em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. Começamos a nossa previsão do tempo em Nova Friburgo, cidade na qual a quinta-feira o dia deve ter muitas nuvens durante o dia todo e algumas aberturas de sol. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a condição é parecida. O dia deve ser de sol com muitas nuvens, mas diferente de Friburgo. São esperadas pancadas de chuva à tarde. E na parte da noite, a previsão é de muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas no município devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. E em Petrópolis, as condições previstas seguem a tendência da cidade da Imperatriz. Dia de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na cidade imperial, os termômetros devem marcar entre as temperaturas de 17 e a máxima de 26 graus. No Centro-Sul, mais especificamente em Paraíba do Sul, a quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com muitas nuvens. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Em Três Rios, a quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. A expectativa é de que as temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus, ou seja, nas cidades da região centro-sul do estado, vai estar aquele calorzinho um pouquinho mais típico dessa região. Aqui na região serrana, as temperaturas máximas vão estar um pouquinho mais baixas, mas ainda vai estar aquele calorzinho. Pois é, Gabriel, a gente pode ver que a temperatura não mudou muito, nem o clima, nem a temperatura mudaram. Desde o início dessa semana, mantém essa tendência de sol com nuvens e em algumas cidades chuva passageira à tarde e à noite, principalmente aqui em Petrópolis, amanhã tem previsão de chuva, mas é aquela pancada de chuva normal dessa época do ano, do verão, a gente está no verão, então é normal essas pancadas de chuva. É sempre bom sair com guarda-chuva, principalmente no verão mesmo. Mesmo não tendo previsão, é sempre importante estar preparado para não ser pego de surpresa, né? E as temperaturas ali na casa dos 30 graus em Paraíba do Sul e Três Rios, como você falou, a galera lá já está mais acostumada com esse calor. E aqui em Petrópolis, temperaturas passando dos 25 graus. A máxima está bem quente mesmo, é importante estar sempre hidratado e não ficar tão exposto ao sol, quem pode. No mais, Gabriel, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais do Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @correiopetropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, no DDD 24 992 48 3167.
O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.